O livro de Jonas é um livro de muito poucos capítulos, mas é um livro que impacta, porque ele fala de um homem de Deus. E quando nós dizemos assim, uau, ele está falando de um homem de Deus, só que um homem de Deus desfocado, um homem de Deus desviado do propósito. Eu não vivo pela vista, eu não vivo pelo que eu toco, eu não vivo por nada disso. Eu preciso viver pelo que creio. E Jonas, ele deixou de acreditar mais em Deus e passou a viver mais o seu humanismo. Ele passou a viver mais a sua realidade. Todos aqui têm uma realidade. Todos aqui têm um trabalho, todos aqui têm um emprego. Os que não têm, lutam, vendem, compram e depois vendem, fazem negócios. Jonas era um profeta, mas um profeta desfocado. O texto do livro de Jonas, no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, os versículos 1, 2 e 3 deste capítulo diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a grande Nínive, ou a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para fugir para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como é que um profeta decide ir para longe da presença do Senhor? Por que as pessoas fazem questão de ir para longe da presença do Senhor? Ora, nós não cantamos, nós não dizemos, nós não louvamos, nós não declaramos ao Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu quero mais a ti. E de repente, por causa de um problema, por causa de algo, é isso que eu não concordo, porque aqui Jonas não estava concordando com Deus. Ele não concordava porque Jonas era um homem muito inteligente, ele tinha muita sabedoria, e além da sabedoria secular que Jonas tinha, ele também conhecia um pouco Deus. E como Deus tinha dito para ele: olha, Jonas, vai lá para Nínive, vai e prega contra ela, porque se ela não se arrepender, eu vou destruir Nínive. Ora, Jonas dizia para si mesmo: se eu for lá, Deus vai perdoar aquela cidade e vai todo mundo viver. Eu não quero que aquela cidade viva. São um bando de prostitutos, são um bando de cachaceiros, são um bando de idólatras, é um bando de gente pervertida. Não, eu não concordo com Deus. Aí, o que ele faz? Todo mundo conhece a história, sim ou não? Claro. O que ele faz? Ele compra uma passagem. Ao invés de comprar uma passagem para Nínive, ele vai lá, compra uma passagem para Tarsis, porque fica num caminho praticamente oposto. Ou seja, Deus te manda socorro ir para um lugar e tu vais para outro. Deus me manda manda o Walter para ir para um lugar e o Walter vai para outro. Aonde é que nós vamos parar se não obedecermos a voz do Senhor? A Bíblia mostra, queridos, nesse texto, como um homem não está bem. E quando um homem não está bem, embora ele ouça a voz de Deus,
a sua alma está comprometida. E uma alma comprometida não quer saber da obediência, quer saber de nutrir a sua própria vontade. Eu não posso viver a minha vontade, irmãos. Assim como também você não pode. Paulo, ele disse assim: aquilo que não quero, isso eu faço. Aí ele completa: mas também aquilo que faço, eu não estou muito afim de fazer. Olha só que paradoxo. Qual é a diferença aqui entre Paulo e Jonas? É simples. Jonas quer e faz o que quer. Paulo faz, mas não faz o que quer fazer. Qual é dos dois que está certo? Ora, Paulo, ele diz para ele mesmo: tu não te governa, quem te governa é Deus. E Jonas diz para si: não, da minha vida cuido eu. Pastor não manda em mim. A Bíblia é um livro já ultrapassado, já não serve mais para o século 21. Então, tem coisa que eu acredito e tem coisa que eu não acredito. Inclusive, apóstolo, esse negócio da baleia engolir o grande peixe, que a Bíblia não fala em baleia, um grande peixe. Esse negócio de um grande peixe engolir Jonas, isso é conversa fiada. Pois é, né? No mês passado, uma baleia engoliu. Um desses, eu não sei se não é naturalista, é aqueles que gostam de um observador da natureza. Eles estavam no mar e tinha muitas baleias, e de repente alguém estava fotografando, estava filmando, não, estava fotografando, quando o grande peixe, a grande baleia engoliu. Quando a baleia percebeu que não era, porque a baleia estava engolindo um cardume de peixes, e ela não foi para engolir aquele homem, ela foi para engolir o cardume de peixe. Quando ela observou que ela tinha pego uma presa muito grande, ela jogou a presa fora. Está aí na internet, pode procurar. No mês passado. E você não acredita que um grande peixe engoliu Jonas? É claro que engoliu. Então, não adianta você querer, ou eu querer, ou nós queremos aqui contrapor a Bíblia. Porque se a Bíblia dissesse que um homem tinha engolido uma baleia, pode acreditar, não sei como, o homem ia engolir a baleia, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que um grande peixe, que pode ter sido uma baleia ou não, em algum momento entrou na história de Jonas. Por que Jonas está desfocado, irmãos? É porque quando a gente se afasta de Deus, quando nós nos afastamos das coisas de Deus, a nossa mente começa a processar apenas aquilo que se está vivendo, porque a nossa alma, ela apenas capta aquilo pelo qual nós estamos nos alimentando. E Jonas tinha deixado de se alimentar de Deus. Nós não podemos deixar de nos alimentar de Deus, porque senão a nossa alma pilantra, porque a nossa alma, ela não vale nada. Que nos engana, a nossa alma punitiva, lembra? Não, nunca mais vou tomar Coca-Cola. Não, nunca mais eu vou comer carne com gordura. Aí chega um momento, aquele negócio gostoso, vou só dar só comer aqui um pedacinho pequeno. Aí começa a comer um pedaço, 2, 3, começa a tomar um copo, 2. Aí depois, quando vai para casa, diz: por que tu comeu isso? Por que tu bebeu isso? A alma disse para você comer, a alma disse para você tomar. Depois ela fica te punindo. A alma é punitiva. Aí, irmãos, este homem não está bem.
ele é um profeta que não está bem. Eu quero dizer que você é um profeta. Essa semana na célula nós aprendemos o que, Naldo? Que nós somos o que? Sacerdotes. Que todo homem é sacerdote. Que toda pessoa exerce um sacerdócio dentro de casa. E que se você ou eu não exercermos esse sacerdócio dentro da nossa casa, o inimigo pode enganar toda a nossa família. Mas além do sacerdócio que nós temos, viu, Alessandro, nós somos profetas. Deus nos chamou para sermos profetas, Urbeval. E a pergunta é: o que é que eu estou fazendo desse chamado que Deus me entregou? Bom, o que é que você está fazendo eu não sei, mas eu estou dizendo para você que Jonas está fugindo desse chamado. Jonas está fugindo desse chamado. Ele diz assim, que Jonas levantou para fugir da presença do Senhor, versículo 3. Fugir do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, porque pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. E a Bíblia ainda enfatiza, para ir para longe da presença do Senhor. Esse era o entendimento que o próprio Jonas tinha. Ué, se eu não for para onde Deus está mandando, então Ele não vai me achar. Querido, para onde é que tu pode se esconder que Deus não te acha? Debaixo da cama? Vai para os Estados Unidos? Vai para a Europa? Vai para o interior mais longe do Amazonas? Não dá. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, não dá para fugir da presença do Senhor. Aí, a gente nota o que Jonas perdeu. Primeiro, ele perdeu o temor de Deus. Depois, Jonas, ele perde a sua estabilidade espiritual. Ele perde o seu senso de urgência. E ele perde o seu senso de valores. Aí você pergunta, mas apóstolo, o que é esse negócio de senso? É esse negócio que o IBGE faz? Não, não é esse senso não, querido. Senso é uma característica de sensato. Senso é uma característica de um prudente. Você tem um senso que te dá uma prudência. É uma característica que tem em você. É uma tendência. E é até um hábito de julgar, de entender, de avaliar e de até fazer um juízo. Isso é senso. Isso quer dizer que Jonas perdeu o senso. Ele não avaliou o perigo que ele estava vivendo em não obedecer a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não obedecer a Deus produz um perigo terrível. Queridos, Jonas perdeu a direção da vida, pois como profetas que davam a direção, como profetas, quem dava a direção era Deus. Um profeta não tem direção própria. Um profeta não tem direção própria. A Bíblia registra a história de um profeta que Deus disse: olha, tu vais, mas tu não volta pelo caminho que tu fostes e não entra em lugar nenhum. Aí um outro profeta encontrou esse profeta no meio do caminho e disse: olha, fica na minha casa hoje. Disse: não, Deus disse para mim não ir entrar na casa de ninguém. Ele me deu uma missão, eu tenho que fazer. Não, Deus me disse que tu tinhas que entrar na minha casa. Eu pergunto, irmãos, de quem é que vale mais a palavra? É de Deus ou do homem? Aquele segundo profeta que enganou o primeiro profeta fez com que esse profeta entrasse em sua casa, até que quando ele saiu, veio uma fera e matou o profeta, justamente porque ele desobedeceu a Deus. O que isso quer dizer com isso, meu apóstolo? É simples. Um profeta não tem direção própria. Um homem de Deus não tem direção própria. Quem dá a direção da sua vida ou da minha vida é o Senhor. Quando nós saímos da direção de Deus,
Deus não tem mais responsabilidade conosco. Jonas perdeu o senso espiritual, o senso de valores, perdeu a direção de Deus, porque ele agia irresponsavelmente. Ou seja, Jonas era um líder fora do propósito de Deus. Não saia do centro da vontade e do propósito de Deus. Ora, quando Jonas entrou no navio, ele foi lá para baixo. E a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, certo? E o barco começou a ir a pique. E eles descobriram que tinha uma pessoa lá embaixo. E quando chegaram lá, Jonas estava o quê, irmãos? Dormindo. Acordaram Jonas. E de repente, quando acordaram Jonas, Jonas foi lá para cima. E quando viu que o negócio estava pegando, eles, o que diz o texto? Jonas 1, capítulo 1, versículo 6 e 7. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Olha só. Que tu tens aí, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmão, até num jogo de sorte, o cara não pode fugir da presença de Deus. Eles fizeram um joguinho lá, para ver por que aquela grande tempestade estava acontecendo. E aí, cada um tirou o seu, eu não sei, ele não disse se foi palitinho, ele não disse se foi dado, ele não diz nada disso, ele disse apenas tiraram sorte. Digamos, isso não está registrado, digamos que eles pegaram lá 10 palitinhos, 12 palitinhos, 20 palitinhos, e um deles era menor do que o outro, só um. Digamos que desse pessoal tinha 20 pessoas, 19 tiraram os palitos grandes, e só Jonas tirou o pequeno. Irmão, um dia o teu pecado te achará. O pecado encontrou Jonas. E aí, a ficha de Jonas começou a cair. Por quê? Porque ele observou que, de tanta gente dentro do barco, por que saiu o nome dele? Simplesmente porque ele tinha a certeza absoluta de que ele estava fora do propósito. Irmão, não vale a pena ficar fora do propósito. Quando a gente está fora do propósito, a gente fica como um peixe fora d'água, como foi mencionado no domingo passado. Ficamos. Está todo mundo alegre e a gente todo estranho. Está todo mundo feliz e a gente esquisito. O versículo de número 8, abra sua Bíblia. Versículo de número 9, diz assim: então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aí o Jonas, o fugitivo, diz assim, e ele lhe disse: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. Versículo 10. E disseram-lhe: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. Isso está acontecendo porque Deus mandou eu pregar a palavra em Nínive, e eu estou aqui fugindo da presença dele. Não dá, irmão. Nós queremos fugir do nosso problema, apóstolo. Nós temos um probleminha, a gente faz de conta que não tem. A gente vai empurrando com a nossa barriga, que já está grande. Outras nem barriga tem, graças a Deus, mas um dia vai ter.
Porque barriga é só uma questão de tempo. Um dia, mais cedo ou mais tarde, tu vai ter uma. Pneu para cá, câmara para lá. E como diz a apóstola, né? Eu acho engraçado quando ela fala. É flap, flap, flap. A gente quer empurrar na marra os nossos problemas. Não dá. Tem alguém falando mal de você, vá lá com ele e diga para ele, pergunte: por que você está falando mal de mim? Se o problema é pedir perdão, meu irmão, então vamos pedir perdão. Mas se o problema é perdoar, vamos abrir o coração para perdoar. Porque nós não podemos continuar com o problema apoquentando o nosso cérebro e tirando a paz do nosso sono. Você tem um problema? Você sabe que alguém não gosta de você? Você sabe que alguém está falando mal de você? Não se finja de morto não, meu irmão. Não dê uma de João sem braço não. Vá lá, resolva o problema. Se precisa pedir perdão, peça perdão. O céu é dos humildes, não é do prepotente, não é do arrogante. O céu é daquele que se humilha. Humilhai-vos na presença do Senhor. Não, mas eu não estou me humilhando na frente do Senhor, estou me humilhando na frente de alguém. Não, irmão, nós somos submissos no Senhor. Nós nos humilhamos na presença do Senhor, porque maior é aquele que é humilde, maior é aquele que é servo. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus nos ensinou através do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que dar 2 passos atrás é muito melhor do que não dar mais nenhum para frente. Resolva o problema. Jonas não resolveu o problema dele com Deus. Ele estava insatisfeito porque ele não concordava com o que Deus estava dizendo, com o que Deus estava mandando ele fazer. Querido, você não precisa concordar com Deus e nem eu preciso concordar com Deus. Deus é soberano e do seu trono ele não se aparta. Ei, Deus não vai deixar de existir porque eu deixo de servi-lo. Deus não vai deixar de existir porque você deixa de servi-lo. Deus não vai deixar de existir porque você não crê nele. Deus não vai deixar de existir porque você não gosta dele. Deus está no seu trono, dele não se aparta. Ele é soberano, ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre todos. Ele é Senhor sobre os animais. Ele é Senhor sobre a terra. Ele é Senhor sobre o ser humano. Ele é Senhor sobre toda a criação. Ele é Senhor sobre todo o universo. Então, diante deste Deus poderoso, eu me humilho sim. E aí descobriram que Jonas era que é o culpado. Agora tem um negócio interessante, irmãos, que quando a ficha cai, ele começa a assumir a culpa. Porque ele poderia ter muito bem dito assim: não, esse negócio está errado. Houve um mutreto aí, tem um pilantra aí, que tem alguém que uma velada, isso é cambalacho. Não, verdade, fui eu mesmo. Quem és tu? Sou um hebreu. Por que está acontecendo isso? Porque eu estou fugindo da presença do Senhor. Começou a assumir a culpa. Irmão, aquele que confessa alcança a misericórdia. Só que aquele momento era um momento de início de processo. Porque para quem, olha isso que é interessante, viu, Vanilson? Viu, Junho? A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus te dá uma liderança, Erivan, ele vai cobrar de ti uma liderança. Se Deus te dá um talento para trabalhar com criança, Ilka, Deus vai te cobrar o quê? O talento que ele te deu para trabalhar com criança. Não é verdade? Aquilo que você tem é de Deus. Você tem um talento e você precisa trabalhar esse talento. Deus deu a Jonas o dom de profecia, a missão de ser profeta. E ele não estava cumprindo a missão, ele estava fugindo da missão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: pare de fugir da missão que Deus entregou a você. Então ele começou a entender e a ficha caiu. Então estes homens se encheram de grande temor, porque eles entenderam que não estava acontecendo nada por acaso.
Eu disse isso em uma ministração, não sei qual foi dessas, que tem mais de 30 ou 50 aí no YouTube. Eu disse numa dessas ministrações que o Covid não é por acaso. Não é. Eu não sei qual é o propósito de tudo isso. Mas o Covid-19 não é por acaso. Essas vidas que se perderam não é por acaso. Não é. É muita gente. É uma pandemia. Ninguém morreu à toa. Tem alguma coisa por trás de tudo isso. Eu não sei qual é. Deus não revelou ainda, mas vai revelar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o culpado vai aparecer. Vai aparecer. Porque aqui apareceu o culpado. A bronca estava alta porque o culpado era Jonas. Aí vamos lá. Nós precisamos assumir essa nossa culpa. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O versículo 10. Então esses homens se encheram de grande temor, disseram-lhe: por que fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado: não fuja da presença dele. Nós precisamos, queridos, entender que não podemos, além de fugir da presença de Deus, tentar resolver o problema dos outros. Olha aí, olha só que revelação Deus mostra nesse texto. Os homens, tentando melhorar a situação de Jonas. Vamos lá para o versículo, abra sua Bíblia. Versículo 11. Versículo 10 e 11. Do 10 nós já lemos, vamos para o 11. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Aí o versículo 13, presta atenção, olha a conjunção. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Você quer resolver um problema de uma discípula? Deus está tratando ela? Não resolva não. Olha aí. Entretanto, eles começaram a remar para a beira para resolver o problema de Jonas. E quanto mais eles remavam, mais bronca, mais vento, e mais, e mais, e mais. Aí eu me lembrei, né, daquele exemplo do apóstolo, né? Lembra do apóstolo René? O apóstolo René contou um exemplo interessante. Não sei se vocês chegaram ou se lembram. Ele tinha um discípulo, o discípulo estava passando um problema muito grande, um problema financeiro. E ele pegou, fez um rancho abençoado, aquele rancho, e colocou lá atrás do carro dele, né? Aí todo feliz e tal. E ele levando o rancho lá para o discípulo. E ele parou lá no semáforo. E Deus disse: René, o que tu está fazendo? Foi ele que contou. Ah, senhor, eu estou ajudar o irmão que está. Eu é que estou tratando com ele. Os homens nem conheciam Jonas e estavam querendo resolver o problema dele. Irmão, tem problema que nós temos que resolver. Mas tem situações que nós precisamos deixar Deus tratar. Mas qual é? Não sei. Cada um é que vai viver a sua própria experiência. Os homens, esse versículo 11, irmão, me chamou muito a atenção nessa tarde, quando eu estava preparando essa administração. Ele diz assim: e disseram: no que faremos nós então, para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Aí o versículo 12, então ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Olha, Jonas já estava dando a solução, mas eles não queriam não.
Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Irmão, quando Deus decreta, Deus decreta. É como diz aquele hino, quando Deus quer fazer, já era. Ele estava tratando com o profeta. E aí a direção de Deus veio mesmo. Versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Ei, eles estavam até com medo de jogar Jonas na água, mas eles vão lá com Deus e dizem: Senhor, me perdoa, porque agora nós vamos ter que jogar esse homem. E eles pegaram Jonas e vai, meu irmão, vai matar outro, não eu. Não tem aquele ditado, antes tudo que eu? E Jonas o tratamento começou. Às vezes nós não entendemos por que tanto tratamento. Às vezes não compreendemos por que tantas coisas acontecem. Aí a gente começa a voltar aos nossos velhos ditados. Ai, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. A gente vai lá pelos ditados do mundo, né? Quando o Satanás não vem, ele manda o secretário. Qual é o outro aí? Eu lembro de alguém? Tantos ditados, né? E a gente começa a colocar tudo a culpa no Satanás. É no Satanás. Ele tem culpa sim, irmão. Muita culpa é dele. Mas acredite, muita culpa é do homem. Porque o homem recebeu livre-arbítrio, poder de decisão. E quando o homem recebe o livre-arbítrio, ele tem que arcar com as consequências desse livre-arbítrio. E o versículo 15 fala sobre a consequência. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Acalmou para quem estava em cima, porque tinha alguém que tinha lá embaixo que estava terrivelmente apavorado. Aí entra justamente o grande peixe, que Deus diz: vai, e o grande peixe engole. Você sabe, irmão, na época não existia lanterna, então Jonas não tinha nenhuma lanterna. Dentro daquela fera só tinha escuridão. E um certo pensamento de que ali jamais ele iria sair, porque isso na vida tanto de Jonas como das pessoas que envolviam a sua geração, isso nunca tinha acontecido. E a Bíblia diz que por 3 dias, não foram 3 horas. O evento que aconteceu esse ano foi questão de minutos. O rapaz, que por incrível que pareça, segundo o vídeo, o nome dele também era Jonas. Ele passou minutos. Jonas não, 3 dias. Imagina, irmão. Imagina 3 dias. Você fica 3 dias. Imagina um encontro com Deus. Sexta, a noite toda. Sábado de manhã. Sábado à tarde. Sábado à noite. Sábado de noite, de madrugada. Aí domingo de manhã. Domingo de tarde.
Domingo de noite. Imagina aí. O que ele comia lá dentro? O que ele bebia lá dentro? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: tratamento. Irmão, com tratamento ninguém escolhe comida, ninguém escolhe bebida, ninguém escolhe onde dorme, ninguém escolhe o que faz. Não, tratamento é tratamento. Você está no tratamento e você está exigindo demais, meu irmão. Você está muito exigente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Você está no fundo do mar, você está no fundo do poço e ainda está exigindo. Que comida é essa? Eu não como esse jaraqui, não. Leva esse jaraqui daqui. Aprende a comer jaraqui, meu irmão. O quê? Pacu? Não. Me dá pelo menos aí um bife, um filé mignon. Leva esse pacu daqui. Ei, irmão, tu está no tratamento, tu está exigindo, Só come sushi agora, Ellison? Só come sushi agora, meu irmão? Não, meu irmão, no tratamento ninguém escolhe nada, não. No tratamento ninguém escolhe onde dorme. No tratamento ninguém escolhe quem vai vir ministrar para a gente. No tratamento, olha, quando Elias, rapidinho, Jonas, deixa eu ir lá um Elias, rapidinho. Elias, quando procurou Deus, ele procurou Deus em muitos lugares. Fogo, tempestade, terremoto. Nós queremos que Deus fale conosco da nossa forma. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não vai falar da forma que você quer, Ele vai falar da forma que Ele queira, porque é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você é dele, sua casa é dele, sua família é dele, aleluia. Sua vida é dele, sua saúde é dele, seu corpo é dele, seu espírito é dele, sua alma é dele. Então não é você que vai mandar nele, é Ele que manda em você. Eu não gosto disso, é problema seu, é problema meu se eu não gosto. Eu não gosto de muita coisa. Porque cada um de nós temos as nossas próprias escolhas, os nossos próprios gostos, mas não é na nossa vontade, irmão, é na vontade soberana de Deus. Diga pelo menos amém. O fundo do mar muitas vezes é para muitas pessoas o fundo do poço. Para Jonas o fundo do poço era o fundo do mar. Preparou, versículo 17, preparou pois o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, foi legal agora para Jonas, 3 dias e 3 noites, então sexta de manhã, sexta de tarde, sexta de noite, sexta de madrugada, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, sábado de madrugada, e aí, daí bola o domingo todinho. Claro que não foi na sexta-feira que ele, se foi eu não sei. Eu só estou fazendo aqui, parafraseando, só estou aqui tentando trazer para a nossa realidade. As trevas envolvem, irmãos. Eu disse para você que Jonas não tinha uma lanterna, não tinha. Embora o óleo de baleia, não sei se você sabe disso. O óleo de baleia era o líquido que as pessoas usavam antigamente para fazer as lamparinas, né? Fazer iluminar a noite. Jonas não tinha como tirar óleo de baleia lá ali dentro, porque não tinha fósforo, não tinha isqueiro, não tinha nada. Então ele foi envolvido nas trevas. Ei, irmão, agora as trevas literalmente envolveram Jonas. Aí você diz, mas por que o senhor diz isso? Porque Jonas, quando desobedeceu a Deus, as trevas já tinham envolvido, só que ele não tinha mais visão espiritual para ver as trevas envolvidas nele. Às vezes nós estamos assim, irmãos. A gente vai para a célula, não sente nada, a gente lê a Bíblia, a gente não entende nada, a gente escuta um hino, a gente não chora mais, a gente não canta mais, a gente não adora mais, a gente chega na igreja, nós chegamos na igreja e tudo é comum, tudo é natural, a pessoa que canta está no natural, a pessoa que toca está no natural, a pessoa que prega está no natural, eu que estou ouvindo estou no natural, e aí tudo fica natural. E eu quero dizer que nós não vivemos no natural, nós precisamos e fomos chamados por Deus para vivermos no sobrenatural. Quando entramos no natural é porque nós viramos
ou entramos numa penumbra, ou quem sabe até envolvidos por trevas. Quando Jonas saiu para Tarsis, ele saiu debaixo de trevas, porque ele não concordava. E aí você pergunta, mas por que, apóstolo, ele não concordava? Eu falei agora no começo da ministração, ele não concordava porque ele não gostava dos ninivitas. E aí tem um texto, o Misael, esse texto ele está transmitindo a ministração. Esse texto está lá no final da ministração, para você colocar para os irmãos que estão aí acompanhando na internet. O texto de 1 João capítulo 2, diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Então você tem algum problema com seu irmão, seja ele biológico, ou seja ele espiritual, irmão de igreja, você não fala com ele, ele falou mal de você, você falou mal dele, vocês tiveram, como é que dá o nome? Uma treta, né? Vocês tiveram uma treta aí no Facebook, no Instagram, e aí de lá para cá vocês nunca mais se deram bem. Eu quero dizer, meu irmão, que você está em trevas. O texto aqui está dizendo, você que não ama seu irmão está em trevas. Você que está aborrecido com seu irmão está em trevas. Quando Jesus, e eu já ministrei sobre isso, eu quero só lembrar você, quando Jesus estava no Calvário, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava clamando, e na verdade estava declarando que ele mesmo já estava perdoando aqueles que estavam matando-o, aqueles que tinham batido nele, aqueles que tinham escarnecido dele, aqueles que tinham falado mal dele. E você que acredito eu, que seja menor do que Jesus, não quer perdoar o irmão porque ele falou mal de você, porque ele lhe traiu, porque ele tirou alguma coisa de você. Perdoa, querido, perdoa, porque o maior prejudicado em não perdoar é você. Ah, mas eu tenho vergonha de falar com ele. Então está na hora de virar uma pessoa sem vergonha, porque é essa hora que a gente tem que ser sem vergonha. É tirar a vergonha de ir falar com o irmão. Não é fácil, irmãos. Pedir perdão não é fácil. Perdoar nunca foi fácil. E aí você diz: não, apóstolo, é porque eu não sinto. Perdão nunca foi e jamais será sentimento. Perdão sempre foi e sempre será decisão. Eu decido perdoar. Jesus decidiu perdoar no Calvário e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As trevas envolveram Jonas desde o começo. Ele ainda ouvia a voz de Deus, porque ele conseguiu ouvir Deus dizendo: vai para Nínive, porque eu vou destruir. Avisa Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade. E ele ouviu a voz de Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. Tanto é que ele diz lá na frente, no capítulo 3 ou capítulo 4, não estou muito bem certo, que eu não vou chegar lá, que ele fica bravo. Aí Deus faz levantar, né? Eu disse que não ia chegar lá, né? Oh, meu Deus. Tá bom, eu vou dizer. Deus, ele vai lá na praia e Deus faz crescer uma árvore. Aí a árvore, ele começa a dormir, né? Ele descansa, porque a árvore dá sombra. Aí o que acontece? Aí Deus mata a árvore. Ele fica brabo com Deus. Tu matou a árvore? Ela estava me dando a sombra? Aí Deus disse para ele: tu teve pena da árvore. Porque tu teve pena da árvore. Tu não plantou a árvore, tu não regou a árvore, tu não fez nada pela árvore, só porque a árvore te servia. Deus destruiu o egoísmo de Jonas naquele momento, irmãos.
Você compreende que quando o homem está em trevas, ele tem argumentos. Ah, eu não vou para a igreja porque lá tem Covid. O supermercado não tem Covid. A rua não tem Covid. Os banhos não tem Covid. Você não vem para a igreja, mas está nos banhos. Você não vem para a igreja, mas está nas churrascadas. Você não vem para a igreja e está nos aniversários. Você é cheio de argumentos. Você é cheio de mimimi. Você tem resposta para tudo. Tudo está na ponta da tua língua. Mas quando Deus te pedir a conta de tudo isso, tu não vai ter resposta para nada. Jonas tinha resposta para tudo porque era muito inteligente. Mas quando Deus começou a trabalhar e mostrar para ele que aquela cidade era muito mais importante do que uma pequena árvore, Deus disse: eu quis salvar a cidade. Tantas pessoas que foram salvas ali. Queridos, nós não podemos viver nas trevas. Nós fomos chamados, cutuca o irmão que está ao seu lado, diga: meu irmão, não dorme. Diga para ele, diga para ela aí: minha irmã, não dorme, não dorme. Mas que sono é esse? É o sono da indolência. É o sono que muitas vezes nós não sentimos na frente da TV, não sentimos quando estamos por aí afora, mas é um sono espiritual. Não é esse sono físico não, irmão, é o sono espiritual. É o sono que está trazendo prejuízo a líderes. É o sono que está trazendo prejuízo a 12. É o sono que está trazendo prejuízo a pastores. É o sono que está trazendo prejuízo às igrejas. É o sono espiritual. Porque Jonas não estava dormindo simplesmente fisicamente. O sono de Jonas era espiritual. Ele ouvia a voz de Deus, mas o seu coração estava endurecido. Às vezes o nosso coração ele se enche de argumentos. Não, porque eu falei para o pastor que ele deveria fazer assim e ele não aceitou. Mas por que ele não aceitou? Veja por que ele não aceitou, irmãos. Tinha dinheiro em caixa. Ia ter sucesso o projeto. Era da vontade de Deus. Tem toda uma situação. Em igreja sempre tem uma situação maior do que nós imaginamos. O discípulo ele vê de um jeito, o pastor ele vê do outro. O discípulo tem uma informação, o pastor tem centenas de informações. O discípulo conhece a vida dele e a do vizinho. O pastor conhece a vida dele, a vida da família dele, a vida do vizinho da frente, a vida do vizinho de trás, a vida do vizinho do lado, a vida do vizinho do outro, a vida do vizinho do outro bairro e do outro bairro. Porque pastor, se tem uma coisa que pastor sabe, irmão, é da vida dos outros. Não é que ele vai atrás, é que a informação chega. Eu não vou atrás de informação nenhuma, mas eu sei de muita coisa. Eu não vou atrás, eu não preciso ir atrás, a informação vem. Então, para nós terminarmos, diga amém. O fundo do mar, embora tivesse trevas, Jonas começou a buscar a luz. Vamos lá para a oração de Jonas? Quem já leu a oração de Jonas um dia? Quem já leu aí? Levanta a mão. Alguém já leu o livro de Jonas? Irmão, se eu não estou equivocado, é 4 capítulos. Quer ver? Confirma para mim aí. 4 capítulos, né? Quatro capítulos a gente lê em meia hora, né? Leia o livro hoje, quando você chegar em casa, para você ter uma ideia. Olha só. Jonas, capítulo 2, versículos de número 1. Vamos lá. E orou
clamou Jonas ao Senhor. Meu irmão, quando a gente está na bronca, a gente aprende até a orar. Não é verdade? Tá tudo beleza, ninguém ora. Mas quando tá a bronca está alta, o joelho para de doer, o couro fica mais grosso, não dói mais a ferida. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Versículo 2: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu lançastes no profundo, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Versículo 5: as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. O cabra estava todo sujo de alga marinha, de lama, de peixe estragado, de peixe podre. Ele não tinha um ventilador em cima dele para orar. Às vezes a gente só quer orar com ventilador, né? Quando não tem ventilador, a gente não quer orar porque fica pingando. Quando não tem um ar-condicionado perto, ninguém quer orar porque está muito quente. O cara orou todo sujo, lameado, todo molhado, todo fedorento. Senhor, tem misericórdia de mim. Ei, irmão, sabe que essa semana eu vim uma vez só para a oração. E sabe o que eu observei na minha oração? A oração dá um reset na nossa mente. Ele reseta. Sabe o que é resetar? Alguém sabe? Resetar. Vou resetar aqui o meu computador. Alt Ctrl Del. Reseta. Quando você ora, você reseta a mente. Você está cheio de preocupação, está tudo embolado, a conta da energia, a conta do banco, a conta do cartão, a conta da bemol, a conta disso. Quando você entra na oração, reseta. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão, o caminho é resetar a mente. Vamos resetar. Aonde? Na oração. A tranquilidade vem, a bonança vem, a confiança chega, a fé começa a ficar mais aguçada, a fé começa a crescer, a fé começa a expandir. Ei, irmão, é maravilhoso. Esse exemplo de Jonas foi maravilhoso. Quando ele ora a Deus, aleluia, a mente dele começa a clarear, ele começa a entender todo o propósito de Deus. Por que ele está ali? Primeiro dia, que coisa difícil. Segundo dia, que coisa mais difícil. Terceiro dia, aleluia, ele clama mesmo ao Senhor. E o Senhor diz: o grande peixe, tira esse cara de dentro de ti, porque nem para isso ele presta. Ele vai servir para mim em outro lugar. Vomitou Jonas na praia. Quando, versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração. Ou seja, já estava morrendo, já estava desesperançado, quando não tinha mais o que fazer, quando desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, e no teu santo templo. Versículo 10, vamos logo para o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Então a solução, irmão, está na oração. Quer dissipar as trevas? É clamar ao Senhor. E eu quero lembrar você que não se ora só de joelho, tá bom? Se ora prostrado, se ora em pé, se ora ajoelhado, se ora sentado, se ora deitado, se ora. Não posso me ajoelhar, ora sentado. Não posso sentar, ora em pé. Não pode orar em pé, ora deitado, mas ora. Clama. Está
está no carro, está dirigindo, está indo lá para o cartório para resolver um problema, vai orando. Está indo para o hospital levar alguém, está orando, vai estendendo as mãos. Você é profeta do Senhor. Deus te chamou, aleluia, para curar, para libertar as pessoas. Não é você que cura, não é você que liberta, mas é a oração que vem da fé. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente, curará o doente, e se ele tiver cometido pecado, até o pecado dele seria perdoado. Você tem uma arma poderosa, Jonas do século 21. Você está fugindo demais, está na hora de você voltar para o aprisco, está na hora de você se envolver na obra, está na hora de você se envolver em Deus, está na hora de você obedecer à voz do Senhor. Não basta só ouvir, não basta só ir para a célula, não basta só vir para o culto, tem que obedecer, porque obedecer sempre foi e sempre será melhor do que sacrificar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: reaja, meu irmão. Decida viver. A Bíblia diz que Jonas, a alma de Jonas já desfalecia. E o que ele fez? Ele decidiu viver. Decisão é do homem, o milagre é de Deus. Quando Bartimeu chegou na presença do Senhor Jesus, ele chegou já com um pedido na ponta da língua: que queres que eu te faça? Que eu veja. Então veja, que abram-se os teus olhos. Quando aquele homem foi colocado de telhado abaixo, deitado numa maca, Jesus olhou para ele e disse: nunca vi fé tão grande em Israel como desse homem. Vai, pega teu leito e vai para a tua casa. E o pessoal começaram a dizer: quem é esse que pode fazer isso? Sou eu mesmo, que além de salvar, que além de perdoar, que além de dar os céus, que além de fazer isso, que além de perdoar os pecados, eu vou mostrar para vocês que eu posso curar. E a pessoa levantou, firmou os artelhos, pegou a cama e foi para a sua casa. Não foi sendo carregado, ele voltou a andar. Ele passou a andar, ele pegou a cama e foi ele mesmo levando a cama. A cama trouxe ele, mas ele levou a cama, porque com o pecado nós somos carregados, mas quando o Senhor perdoa, nós aprendemos a andar, a correr e vamos mais para frente. Então está na hora de você deixar de ser carregado, para você ser, aleluia, aquele que leva as boas novas de salvação. E Jonas aprendeu a lição. Não se prega porque tem prazer em pregar, se prega porque é uma ordem imperativa de Yeshua. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É sua e é minha obrigação pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo disse: ai de mim, se não pregar o evangelho. Você está pregando o evangelho? E o Senhor: estou pregando o evangelho para ti agora. Você tem vergonha de pregar o evangelho? Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você quer que Jesus se envergonhe ou te apresente diante do Pai? Semana passada, domingo passado, nós vimos os dois julgamentos: o julgamento do ímpio, o julgamento dos pecados e o julgamento dos crentes. Dois julgamentos extremamente importantes, que todos vão precisar participar. Ei, irmão, com uma lição dessa, é para aprender ou não é para aprender? A pergunta final que eu quero fazer nessa noite é o seguinte: é melhor obedecer ou é melhor sacrificar? Você vai sacrificar o que você já tem?
Eu vou sacrificar o que eu já tenho ou eu vou obedecer? Vamos ficar em pé. Hoje nós vivemos no tempo da graça, apóstolo. Então, você não vai fazer isso comigo como fez com Jonas. A misericórdia de Deus é uma prova da graça deixada por Jesus. Mas não abusa não, meu irmãozinho. Viu? Olha para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, não abusa não. Porque tem muito crentezinho abusado. Jonas era um crentezinho, um profetazinho abusado, cheio, recheado de verdades. Quando a mentira e a covardia era mais alto nele do que a própria fé que ele tinha em Deus. Não se encha de argumentos. Eu quero me despojar dos argumentos que eu tenho. Por que eu não prego o evangelho? Ah, porque eu não posso. Ah, porque o dia é muito cheio. Ah, porque eu não vou lá na delegacia. Ah, porque eu tenho medo do Covid e jamais vou no hospital. Antigamente, irmão, só se pregava no hospital e no presídio. E são lugares muito bons para se pregar o evangelho. Muito bons. Porque as pessoas estão famintas, sedentas de Deus ali. Mas eu quero dizer que tanto lá, como aqui, na própria igreja, como lá fora, as pessoas continuam famintas